Antes de irmos para o texto, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu cuidado generoso conosco. Te louvamos porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram na exata medida da nossa necessidade. Clamamos, ó Pai, que esse tempo que temos aqui seja aproveitado, ó Deus, da melhor forma possível, de forma que o nosso coração seja edificado e o Senhor seja honrado. Pai, nós sabemos que há muita oposição à Tua Palavra dentro de nós e também no reino espiritual. E te pedimos que o Senhor faça cessar cada uma dessas oposições, para que a gente de fato cresça na fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita por volta da década de 60 da era cristã e nós estamos estudando essa carta há um pouco mais do que 3 meses, na perspectiva de entender como aquelas coisas que Paulo escreveu lá atrás podem se aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. E é interessante que quando você vai estudando a carta, no versículo 1, dá uma olhada no capítulo 1, Paulo se apresenta como o apóstolo de Cristo Jesus e autor da carta, que é endereçada aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, no Império Romano. Ela era uma cidade portuária, até hoje, Éfeso continua existindo, e era um importante centro de comércio, e portanto era uma cidade cosmopolita, isso é, ela reunia dentro do seu território várias culturas, e era uma cidade muito dinâmica. Era menor do que a cidade de Anápolis hoje, mas para os padrões da época era uma grande cidade, ok? E eu quero dar destaque a vocês aqui ao versículo de número 3. Dá uma olhada como o apóstolo começa a sua exposição. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Esse começo, Paulo está dando graças a Deus, está louvando o Senhor, porque nós fomos alcançados. Quem são o nós aqui? É a igreja. E mais para frente você vai ver que Paulo vai distinguir entre judeus e gentios com bastante clareza. Mas por enquanto ele está falando dessa fé que é comum a ele e às pessoas que estão lendo a carta. E essa fé é fruto de uma bênção que alcançou a nossa vida, primeiro nas regiões celestiais e depois se estende até aqui. E ela é fruto da atitude, veja o versículo, de Deus Pai, do Filho Jesus Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, e ela consiste em quê? Dá uma olhada no versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, essas bênçãos celestiais, elas são muitas, mas o seu ápice é a remissão dos nossos pecados. E ela é fruto do quê? Ela é fruto do derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, que aconteceu por graça de Deus. Isso é fruto da graça de Deus na vida da igreja. E como isso se aplica à nossa vida hoje, que vivemos tanto tempo depois da morte de Jesus? Versículo 14. Alguém lê em voz alta, por favor. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, e o louvor da sua glória.
no finalzinho do versículo 13 está dizendo o seguinte: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então todas essas bênçãos, elas nos alcançam através da ação do Espírito Santo na nossa vida hoje. E elas são entregues a nós, de forma que a gente pode desfrutar, tanto quanto o apóstolo, a igreja de Éfeso, ou nós que estamos tanto tempo depois dessa realidade. Então Paulo ele vai mostrando como que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o tesouro da igreja, e aquilo que nos faz avançar, mesmo em momentos muito difíceis. Vamos continuar? Esses eram os versículos que eu gostaria de destacar no capítulo 1. Dá uma olhada, vira a página da sua Bíblia para o capítulo 2. No capítulo 2, Paulo vai descrever a situação que cada um de nós estávamos antes dessa bênção nos alcançar. E ele vai fazer aqui uma distinção entre judeus e gentios. Primeiro ele fala dos gentios. E é importante a gente rememorar aqui o que são os gentios. Gentios são aqueles que, do ponto de vista da perspectiva do judeu daquela época, era alguém que não fazia parte do povo da aliança. Era alguém que não conhecia a promessa de Deus a Abraão, os mandamentos, os profetas e o culto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Esses eram os gentios. E Paulo ele vai se dirigir aos gentios falando: olha, vocês hoje são igreja do Senhor Jesus Cristo, mas qual era a situação antes de pertencer a esse povo? Ele começa no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a condição na qual a pessoa existe longe do Evangelho, mesmo que esteja viva, ela está morta espiritualmente. E essa vida que nós temos é quase que uma vida residual, ela não se sustenta. Os meninos que estão aí no ensino médio sabem o que significa na física aquela coisa da energia residual, que fica, por exemplo, clara quando você liga o ventilador e desliga ele da tomada. Durante um tempo ele continua girando, mas depois ele entra em inércia. Por quê? Porque ali não é energia para que ele continue se movendo. E Paulo está falando que a vida que nós experimentamos separados de Deus é essa realidade que dura por um tempo, mas que se desfaz. E por que se desfaz? Porque ela é uma realidade prisioneira do pecado. E o pecado ele atua em 3 esferas para nos destruir. Versículo 2: Nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo. Então, primeiro, o mundo trabalha para nos destruir, e nós vamos caminhando nesse curso sem perceber que isso vai nos detonando. Segundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse é o segundo inimigo que vem nos destruir. Satanás e seus anjos, seres espirituais que atuam numa realidade na qual nós não temos acesso e discernimento, a não ser que Deus nos revele, mas eles são reais e influenciam nossas atitudes. E por fim, no versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa outra realidade também nos faz reféns, que a nossa natureza carnal, ela nos inclina a fazer coisas que nós podemos até entender que são erradas, mas nossa vontade nos impulsiona para executá-las. E essa fragmentação do ser é uma realidade também que destrói. Então Paulo está trabalhando aqui essa realidade da qual o Evangelho nos liberta. E não que nós não vivamos mais nesse mundo depois de crer em Cristo,
mas a partir daquilo que Ele nos ensina e da sua obra, nós podemos lutar contra a maldade desse mundo. Não que nós não sejamos pecadores e tenhamos inclinações carnais, mas o fruto do Espírito atua na contramão das obras da carne. E não que Satanás não nos assedie. O próprio apóstolo Pedro ouviu de Jesus: olha, Satanás me reclamou para peneirar você, mas eu intercedi por você, porque o próprio Cristo se coloca em nossa defesa. Percebe? Então toda essa realidade espiritual maravilhosa é acessível a nós por causa da obra de Cristo no Evangelho. Vamos continuar? Como isso atuou na nossa vida? Versículo 8, alguém por gentileza leia, que talvez seja o versículo mais famoso da carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Todos esses benefícios foram entregues a nós, não porque nós éramos de uma linhagem especial, ou porque Deus encontrou em nós alguma virtude que não encontrou nas outras pessoas, ou porque nós diligentemente seguimos um roteiro religioso e, portanto, alcançamos essas bênçãos maravilhosas nas regiões celestiais. Não. O apóstolo Paulo, claramente, em todo o tempo da carta, falou assim: isso é fruto da graça de Deus. E graça é algo que você recebe e que te abençoa, mas que você não merece e nunca poderia trabalhar para conquistar sozinho. Então essa é a realidade que nos alcançou. É uma ótima notícia, não é à toa que a palavra é evangelho, para nomear a boa notícia. Mas essa realidade da salvação não nos deixa só com uma boa notícia e uma vida inerte. Versículo 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então há uma novidade de vida que é conquistada para aquele que foi conquistado por Cristo. Então está aqui Paulo estruturando como o Evangelho funciona. Mas agora ele vai se dirigir aos judeus, porque a igreja de Éfeso, ela tinha uma característica bem interessante. Havia um grande número de pessoas ali, naquela comunidade, que antes de crerem em Jesus Cristo, eles participavam da fé judaica. Eles entendiam que Deus se revelou no Antigo Testamento, chamou a Abraão, dele fez um povo, e através de Moisés estabeleceu uma nação, e libertou essa nação, e levou-a para uma terra prometida, e fez aliança com os sacerdotes da linhagem de Arão, para que o culto que Deus gostaria de receber fosse estabelecido, e para aquele povo ser realmente liberto do cativeiro, não somente do Egito, mas de uma vida de escravidão espiritual. Nesse sentido, a entrada do povo em Canaã, liderado por Moisés, é também um prenúncio da nossa entrada na terra que mana leite e mel, da qual aguardamos no fim dos tempos. Mas esse povo se desviou, se afastou do Senhor, e apesar de Deus até mesmo estabelecer reis como um parâmetro de autoridade e levantar profetas para corrigir esses reis e esses sacerdotes, esse povo se desviou, foi para o cativeiro. Mas mesmo assim Deus, na sua misericórdia, manteve a aliança e não aniquilou o povo. Então o povo judeu é esse resíduo que no Antigo Testamento vai sendo preservado no meio da humanidade para que o Messias se manifeste. E quando Jesus se manifesta, aí o povo de Deus pode entender as promessas do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa dele. Muitos judeus no Antigo Testamento creem no Messias e continuam se identificando com a tradição judaica, mas agora entendem que tudo aquilo foi cumprido.
E em Atos dos Apóstolos há muita controvérsia como as leis do Antigo Testamento deveriam ser interpretadas pela igreja. Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio da igreja que estabelece essa questão. E veja que é em Atos capítulo 19, bem pertinho na narrativa, que Paulo planta a igreja em Éfeso. Portanto, é natural a gente entender que haviam muitos judeus que ainda não tinham compreendido adequadamente o que significava ser povo de Deus, junto com outras pessoas que não tinham aquela tradição religiosa. Nesse sentido, Paulo, no versículo 14, fala algo bonito demais. Ele diz o seguinte, Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de dois tipos de pessoas, aqueles que criam na antiga aliança e aqueles que não criam na antiga aliança. E havia muita rivalidade entre esses dois povos. Os judeus olhavam com muito desprezo os gentios e era recíproca essa atitude de desprezo da parte dos gentios para com os judeus. Mas Jesus é o elo de paz entre esses dois povos. É interessantíssimo a gente falar isso nessa semana, quando a gente, já há alguns dias, consegue ter contato, pelo menos midiaticamente, sobre como uma rivalidade étnica pode causar violência social. Vocês estão acompanhando, por exemplo, a escalada de violência no território da Palestina, especialmente na faixa de Gaza, onde a autoridade palestina, especialmente ligada ao Hamas, tem se levantado em ataques contra os judeus, que por sua vez estão expulsando de uma região de Jerusalém aqueles palestinos que estão morando ali. E aí, meu querido irmão, nós temos pouquíssimo background para estabelecer quem está certo e quem está errado aí, porque é muito complexo. Mas eu estou só lançando mão do exemplo para você perceber como a rivalidade entre etnias diferentes, entre crenças diferentes, pode fazer com que pessoas que estão muito perto uma das outras trabalhem para se destruir. Isso funciona entre nações, isso funciona dentro de uma comunidade de fé, isso funciona dentro de uma família. É por isso que ele está dizendo que Jesus Cristo é o nosso ponto de encontro. E a nossa fé comum em Jesus precisa desembocar num elo de aliança entre nossas diferenças. Pode parecer teoria quando a gente começa a lidar com o texto, mas depois você começa a perceber como isso é relevante para os nossos dias. Num tempo, por exemplo, de polarização política, da qual nós vivemos no nosso país, muitas pessoas elas se identificam mais com pessoas que pensam politicamente na mesma vertente das suas preferências, do que um cristão, irmão seu, que vai numa postura diferente. Não é interessante isso? Isso significa que Jesus Cristo tem menos importância na nossa vida do que deveria ter em relação a várias coisas periféricas. E não estou dizendo que visão política é uma coisa sem importância. Eu só estou afirmando que se sua fé não faz você comungar sinceramente com pessoas que pensam diferente de você, então nós precisamos de medir até que ponto sua devoção a Cristo ela é equivalente ou maior à sua percepção ou à sua adesão política a determinada ideologia. Fecha parênteses, vamos continuar. Nesse sentido, o versículo 14 está falando que a obra de Cristo, ela não somente rompe a inimizade que havia entre nós e Deus, mas ela tem uma implicação fraterna.
Nós, conquanto sejamos diferentes, fomos feitos um único povo. E essa é a identidade que deve nos definir a partir de um encontro com Cristo. Bom, passando para o capítulo 3, nós vamos conseguir, gente? Nós vamos passar para a carta toda. Passando para o capítulo 3, versículo 6. Alguém, por gentileza, leia para mim em voz alta. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Obrigado, Valesca. Nesse texto, Paulo vai continuando a sua argumentação que ele começou lá no capítulo 2, o verso 11. A ênfase aqui é conversar com os judeus. E ele está dizendo que os gentios são co-herdeiros. Se você pega a cabeça de um judeu daquela época, a percepção dele era que ele era a descendência direta de Abraão lá atrás. E isso fazia dele filho da promessa, pertencente à família da fé. E aí Paulo lança a mão desse vocabulário, dizendo, olha, ele também é filho. E ele é tão filho quanto você. Porque, na verdade, não é a pessoa de Abraão que faz de nós descendentes e membros do povo de Deus. O próprio Jesus falou que das pedras ele poderia suscitar descendentes de Abraão. Mas o vínculo entre nós é a fé em Cristo Jesus que faz com que essa aliança seja mais abrangente do que questões genéticas ou étnicas. Está dando para entender? E essa realidade, ela nos faz membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Isso é, nós participamos da mesma promessa que ele recebeu lá atrás, que se cumpriu em Jesus e que se aplica na nossa vida. Quando isso é posto, Paulo reconhece que é muito difícil a gente viver à altura dessa realidade. Uma coisa que eu acho muito interessante no apóstolo Paulo e nos escritos bíblicos em geral é que eles não trabalham assim com uma idealização das nossas limitações, como se a gente funcionasse no campo ideal e não tivesse lutas para viver nessa dimensão aqui da qual ele está falando do amor de Deus. Por isso a conclusão do capítulo 3 é o quê? Uma oração. Paulo, que já tinha orado no final do capítulo 1, dando glória a Deus por tudo aquilo que ele já fez, ele pede para que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo para viver essa realidade profunda do amor de Deus. Se não, veja você o verso 18, no centro da oração de Paulo, porque no começo, no versículo 14, ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele está anunciando a oração que ele vai fazer. Mas no versículo 18, o que ele diz? Alguém lê, por gentileza, o 18 e o 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que pedido maravilhoso. Ele pede por compreensão e entendimento. Mas não é qualquer compreensão e entendimento, ele pede isso a respeito do amor de Cristo. Porque a largura, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor são dimensões que nós não conseguimos categorizá-las, a não ser por um processo de revelação da parte de Deus a nós, que comunica que nós somos amados. E a implicação disso é que quando alguém percebe essa realidade e vive a partir dela, ela é cheia, ela é tomada do quê? De toda a plenitude de Deus. Que coisa que é essa? O que é isso? Olha, nós não sabemos.
Mas aquele que tô no 20, tá? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Então, Paulo tem altas expectativas a respeito daquilo que ele ainda pode viver com Cristo e do que aquela comunidade de fé pode viver em relação a Deus, por causa do amor que Ele derramou a nosso respeito. Paulo, ele não tem ilusões a respeito da cultura de Éfeso, daquelas pessoas. Ele não fica com lisonjeiros, assim, vocês são um povo especial, como se neles mesmo houvesse algum distintivo. Mas Paulo tem altas expectativas em relação à igreja, porque ele sabe que o poder de Deus opera no meio do seu povo. E essa é uma mensagem de esperança, porque não são poucas as vezes que a gente se pega fraquejando na fé e desiludido, inclusive, com a caminhada com Jesus. Mas todas as vezes que isso acontece, é porque está embaçado diante dos nossos olhos espirituais do coração o amor dele a nosso respeito e o que ele fez e faz por nós. Com essa realidade, nós encerramos a primeira metade da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma divisão assim, muito clara e abrupta do versículo 21 do capítulo 3 para o versículo 4, para o versículo 1 do capítulo 4. Porque até aqui Paulo está falando sobre as bênçãos maravilhosas do Senhor que alcançaram o seu povo, fruto da graça de Deus em nos amar, mesmo nós ainda estando mortos nos nossos pecados. A partir daqui, a partir do versículo 4, do capítulo 4, ele começa a, de maneira prática, desenhar quais são as implicações dessa realidade para a nossa vida presente e daqui para frente. Se a gente pudesse fazer uma comparação com 2 versículos, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, ele está dizendo o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi isso que ele disse até aqui. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora ele vai aplicar essa realidade a diferentes esferas da vida, começando pela igreja, começando pela vida comunitária, depois ele vai para a vida familiar, dá um pulo na realidade sociocultural, em relações de trabalho, e por fim aplica isso de maneira magistral na nossa vida íntima, na luta contra o império das trevas. Então esse é o roteiro que ele estabelece do capítulo 4 ao capítulo 6. Vamos lá? Olha só como ele começa aplicando. Veja que Paulo, a partir do que ele diz até aqui, vai destacar a unidade da igreja. Versículo de número 4. Alguém, por gentileza, leia do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui vai destacar que a unidade da igreja, ela se estabelece em 7 realidades, das quais nós temos em comum com todos aqueles que professam crer no nome de Jesus e vivem a partir dessa fé. O que são essas coisas? Nós participamos do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós temos o mesmo Espírito, nós somos a habitação do Espírito Santo. Essa realidade coloca no nosso coração uma nova esperança,
que ela independe de etnia, posição política. Nós temos uma esperança para com a vida que está relacionada àquilo que Cristo fez. Porque o próprio Jesus falou: nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a esperança do povo. E aí na sequência ele diz que nós temos uma só fé. Nesse sentido, nós temos uma fé católica. O que significa isso? Que ela é universal, que ao longo das eras e ao redor das culturas do mundo, a fé em Jesus Cristo é aquilo que une a igreja, independente de denominação ou preferência teológica. A fé em Jesus Cristo é algo objetivamente mais valoroso do que tudo aquilo que nos separa. E ele diz também que nós fomos participantes de um mesmo batismo, e ele está falando não simplesmente na forma do batismo, mas de nós termos passado da morte para a vida, que é o que significa o batismo, e que nós cremos num único Deus e Pai. Então, toda essa realidade faz de nós um povo coletivo que experimenta em comum o quê? A obra de Deus agindo em todos nós e por meio de todos nós. E aqui Paulo faz uma coisa muito interessante, porque ele afasta do convívio da igreja até mesmo aquelas realidades que muitas vezes a gente transfere para o outro, a responsabilidade de ser crente por nós. Não, Deus age por meio de todas as pessoas que creem no Evangelho e Ele se manifesta na vida de todo mundo. É claro que Ele não faz isso de maneira igual, porque nós somos membros de um corpo e somos membros distintos desse corpo. E aí Paulo vai explicando na sequência do capítulo 4, que a uns Deus designou a evangelistas, outros a apóstolos, outros a profetas, pastores e mestres, com o fim de edificar a igreja. Mas, veja que interessante o verso 17. Por favor, alguém leia. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui Paulo, ele faz uma distinção entre o povo de Deus e o povo que não crê ainda na revelação de Jesus Cristo. Perceba que aqui nesse versículo ele usa a palavra gentio para designar essas pessoas. Mas ele não está usando aí a palavra gentio como aqueles que não eram judeus. Aqui gentio ele já está usando como aqueles que não creem em Jesus. Então, todo mundo que hoje se professa judeu tem essa compreensão de que Jesus não é o Messias, portanto, é ligado à tradição religiosa judaica. Nós temos algumas pessoas que se consideram judeus messiânicos, que eles estão ligados à tradição judaica, mas eles entendem que Jesus é o Messias. Exato, mas eles têm muita dificuldade em lidar, por exemplo, com os textos de Atos e das cartas dos apóstolos, que colocam no seu devido lugar as ordenanças e os mandamentos do Antigo. Então, esse é um espectro de doutrina que é visto não somente nos judeus messiânicos, mas também em denominações como os adventistas do sétimo dia. Que eles têm uma percepção do Antigo Testamento e das leis do Antigo Testamento que muitas vezes não é adequada àquilo que nós já aprendemos no Novo. E há uma descontinuidade, e essa descontinuidade foi estabelecida pelo próprio Jesus. Quando, por exemplo, ele virou para Pedro, lá naquela ocasião em que ele estava indo evangelizar uma família gentílica, e ele disse, numa visão, onde um lençol havia se aberto, e ele viu toda sorte de animais, e o próprio Jesus falou, mata e come. E Pedro, como um judeu que respeitava as ordenanças restritivas a respeito de cardápio que estão no Antigo Testamento, falou, de modo nenhum, Senhor,
Ele falou assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei, certo? Então você tem claramente uma mudança de direção. Você percebe que os judeus que estavam levantando-se em favor da circuncisão dos gentios, ouvem de Pedro e de Paulo, em Atos capítulo 15, falou: nós não devemos submeter essas pessoas à circuncisão. Elas foram seladas pelo Espírito Santo, que outro sinal vocês querem? Elas passam pelo batismo e participam da ceia conosco, e está tudo certo. Então essa percepção ela é muito clara no Novo Testamento, mas mesmo com essa debilidade de aprendizado, essas pessoas não são colocadas à parte da fé, percebe? Elas continuam sendo tratadas como irmãos, porque a unidade do corpo de Cristo é maior, e aquilo que Cristo fez é mais importante do que essas minúcias, que com o tempo devem ser esclarecidas através do aprendizado e da orientação do Espírito Santo. Mas o ponto aqui que eu quero destacar no versículo 17 é que Paulo está fazendo uma clara distinção entre aquele que crê no Evangelho e aquele que não crê. E ele vai desenvolvendo essa realidade de maneira bem objetiva, usando a figura de você tirar uma roupa que estava suja e velha e vestir outra, revestir-se de outra. E ele está usando essa figura para falar de comportamento e atitude. Veja, ele não está falando que o comportamento e a atitude salva você, mas ele está dizendo que essa compreensão da salvação pela graça mediante a fé leva a gente a ter uma outra atitude para com a vida. E isso está colocado inicialmente, de maneira geral, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, nem dei lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Versículo 30, não entristeçais o Espírito, com o qual fostes selados. 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem como assim toda malícia. Versículo 30, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Percebe que em tudo que Paulo fala, ele liga aquilo que Cristo fez. Ele está dizendo o seguinte: Deus em relação a você, fez algo que você nunca poderia retribuir a Ele. Sua gratidão e amor a Deus deve direcionar você em relação aos outros a ter uma atitude diferente para com a vida. Porque quem não conhece a Deus faz isso. Quem já teve contato com Ele está sendo transformado e revestido dessa nova realidade. E aí o capítulo 5 se inicia e Paulo continua a aplicar o Evangelho a diferentes esferas da vida. Versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. A lógica é a mesma. Ele vai continuando a trabalhar os mesmos conceitos e aplicando em áreas diferentes. Quais são as áreas? Eu quero aqui apontar como Paulo ele estabelece desse círculo maior social comportamental um movimento para a vida familiar que tem total implicação no cotidiano doméstico. Porque aqui ele vai falar que alguém vai tentar nos enganar, falando que essa conexão entre fé e comportamento não é tão direta. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quais coisas? Ele está falando no versículo 3 da impudicícia, que é a impureza
sexual, toda sorte de impureza, cobiça. E depois, no versículo 4, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. E por quê? Porque há um outro padrão de vida que Jesus Cristo conquistou para nós. E nós devemos estar atentos para que nós não percamos essa dinâmica de novidade de vida. Nós vivemos dias maus e a pressão do mundo, as tentações do diabo e as inclinações da nossa carne, que são remanescentes da nossa vida pregressa, elas continuam aí. É por isso que o versículo 15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, isso é, tolos, e sim como sábios. Versículo 6, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você não tem tempo a perder. Você não tem por que perder a sua vida, essa vida de tolice. Você já foi introduzido à sabedoria. E essa sabedoria, ela se manifesta de algumas formas diferentes. Em primeiro lugar, ela dispõe o nosso coração à gratidão. Ele coloca um novo cântico na nossa alma de adoração a Deus e ele nos submete às pessoas que convivem conosco. Tudo isso está no versículo 20 e 21. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na prática, o que significa sujeitar-se um ao outro? Paulo, ele é muito prático e ele começa a tratar do lar. No versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor. E no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ele. Então, em relação à mulher no casamento, a postura de submissão é uma realidade da qual ela experimenta a adoração a Deus e a sua ligação com Jesus Cristo. De forma que, para o marido, ele também é para a sua esposa, na sua atitude de amor sacrificial e na sua entrega para a sua esposa, aquilo que Cristo é para a igreja. E aí o versículo 33 resume essa atitude da seguinte forma: não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então ele vai trabalhando essa realidade em que Cristo é o vínculo da paz, que derruba a inimizade dentro do lar. E essa realidade, ela transborda também, não no relacionamento marido e mulher, mas no relacionamento pais e filhos. Capítulo 6, a gente entra no último capítulo da carta aos Efésios, quando Paulo vai aplicar isso na dimensão paterna e filial. Quando Paulo fala sobre o mandamento da Bíblia: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas ele não faz nenhuma aplicação unilateral. Isso é interessante. Paulo não fala só das esposas e não fala só dos maridos. Mas também Paulo não fala só dos filhos, ele também fala dos pais. Versículo de número 4: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque há uma submissão dos pais aos filhos que diz respeito a não terem autoridade para provocá-los. Não é interessante esse negócio? E aí ele vai caminhando para aplicar isso fora de casa. Conquanto existam relações trabalhistas dentro do lar, é fora de casa que elas ficam mais evidentes. E Paulo fala: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não somente quando eles estão vendo.
Tão difícil empregar pessoas, né? E muitas vezes é mais difícil ainda empregar crente. Mas esse é um afastamento da realidade do Evangelho na vida de qualquer pessoa que se propõe a trabalhar em qualquer lugar. Porque quando a gente faz aquilo que a gente faz para Cristo, há uma diferença enorme nessa realidade. E eu queria tanto ter tempo para comentar isso, mas nós não temos. A nossa abordagem hoje é panorâmica. E veja que Paulo continua coerente ao princípio de não falar só a um lado, ele fala também aos patrões. E diz o seguinte: e vós, senhores, eu estou no versículo 9, de igual modo procedei para com eles. Perceba que de igual modo, então há uma submissão equivalente no reino espiritual entre o patrão em relação ao funcionário. E essa submissão diz respeito a Cristo. Por quê? Paulo explica: sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, que para ele não há acepção de pessoas. Eita, menino, isso aqui é sensacional. Deus não faz acepção de pessoas em relação à posição hierárquica dela dentro de uma instituição. Gente, nós precisamos aprender isso. Vamos continuar. Aqui Paulo encerra as aplicações relacionais que dizem respeito ao contato social, e ele vai para uma outra esfera. Ele começa a aplicar, e já concluindo a carta, para uma dimensão espiritual que vale para todas as relações sociais. Que ele vai falar de batalha espiritual, que foi a nossa última aula. No contexto de batalha espiritual, todos nós estamos expostos a uma guerra que não dá trégua. E que ela geralmente é mais intensa quando nós estamos desatentos. Porque no dia mau, veja o que Paulo ensina: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Existem dias que são mais difíceis, e que eles são de luta mais aguerrida, mas não foi num dia como esse que Davi caiu, porque quando ele estava diante de Golias, ou de Saul, ele resistiu. Davi caiu num dia em que os seus exércitos estavam no fronte, e ele estava descansando no terraço do palácio. É por isso que o texto diz: vocês possam resistir o dia mau. Olha como continua: depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. É possível ser abalado justamente depois de uma grande vitória espiritual. E aí Paulo está aqui estabelecendo o que é essa armadura. E ele fala do capacete da salvação, a couraça da justiça, e estabelece toda essa realidade. E aponta também qual é o campo de batalha. Porque se a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, a vitória está numa atitude. E qual é a atitude? A oração. Versículo de número 18: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E na sequência ele até fala: orem por mim, porque eu não estou imune aos ataques do diabo, pelo contrário, ao abrir a minha boca, preciso do fortalecimento do Senhor,
para que eu possa expor tudo isso que estou escrevendo a vocês, mesmo diante de toda oposição. Paulo encerra falando que quem vai levar a carta àqueles irmãos era Tíquico. Paulo estava preso e ele envia Tíquico como um emissário, tanto à igreja de Éfeso quanto à igreja de Colossos. Tíquico vai carregando as duas cartas para levar para as diferentes comunidades. E essa carta chega até nós com a bênção do apóstolo Paulo, ministrando sobre nós aquilo que ele orou sobre aqueles irmãos. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a carta de Paulo aos Efésios. Nós estudamos ela durante esses últimos meses e eu espero sinceramente que o seu coração tenha sido edificado nessa jornada. Na próxima semana, nesse local, nós teremos o início da exposição da carta aos Filipenses, que é a sequência. Mas a boa notícia é que a partir da próxima semana, a sala dos adolescentes vai estar funcionando, a sala dos pré-adolescentes vai estar funcionando, o trabalho das crianças vai estar funcionando. Então nós teremos aqui os adultos e no andar de cima, todas as faixas etárias, inclusive a mocidade também já se reunindo. Para participar adolescentes e mocidade, você não precisa fazer inscrição, mas o Ministério Infantil precisa, tá bom? Então, essa é a novidade para a semana que vem. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos. Senhor, junto com o apóstolo Paulo, nós colocamos de joelhos a nossa alma na Tua presença e pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para que nós experimentemos toda a plenitude do Senhor ao compreender e experimentar mais do Teu amor por nós. Deus, o mundo tenta soterrar, entulhar a nossa alma. Satanás sabe nos tentar, onde nossa carne é mais fraca. Mas nós te pedimos, ajuda-nos a experimentar pelo Espírito Santo toda essa plenitude do Senhor que é apresentada aqui nessa carta maravilhosa. Deus, nós não somos melhores do que a igreja de Éfeso e nem somos mais espirituais do que Paulo, que foi inspirado pelo Senhor para escrever isso aqui, mas nós cremos profundamente de que tudo aquilo que o Senhor fez por eles, o Senhor também fez por nós. E que as dificuldades, ó Deus, que eles enfrentaram naquela época, foram vencidas porque o Senhor venceu a morte. Por isso, abençoa os meus irmãos e a mim também, com mais da Tua graça nessa manhã, para que nós possamos, ó Deus, ser renovados em Ti. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém.